O grande tema, indubitável, desde o dia de ontem, é o tema da guerra. E hoje eu falei já de manhã a respeito, ontem mais de uma vez. Eu sou uma pessoa ligada a essa temática toda a minha vida, desde mesmo de antes de eu ter a revelação do Evangelho explodindo no meu coração há 50 anos, quando o Evangelho de Jesus se tornou vida para mim, carne, sangue, única razão para viver, para ser, para existir. Tudo mais se deriva desse significado para mim. Isso não é um adendo à minha existência, é a minha existência. As outras coisas são adendo. Minha mulher, meus filhos, meus amigos, meu ministério, isso tudo é ataviamento da graça de Deus à minha vida, à árvore da minha vida. Mas o caule, de onde todos esses ramos de significação secundária, embora incomparavelmente extraordinárias, derivam-se, é a videira, da qual eu sou um ramo, e tudo que tem a ver com o significado da minha vida, que daí se derive, tem sua origem nessa causa, nessa árvore de vida, nessa videira verdadeira. E, em geral, todas as coisas, preste atenção, todas as coisas na existência têm uma derivação que provém de uma singularidade. Até as teorias do cosmos linear, espaço-temporal, nesse universo de Isaac Newton, aquela construção maravilhosa que é de onde se expandiu toda a nossa compreensão do universo espaço-temporal, tem a possibilidade de ser reduzida a uma singularidade. A teoria mais aceita do Big Bang chega num ponto de singularidade absoluta, onde todas as coisas têm que se resumir a uma singularidade absurdamente compacta, na qual todas as coisas estavam e explodiram para existir. Isso num nível teórico deste universo espaço-temporal. Einstein, por exemplo, passou a vida toda tentando reduzir todas as formulações de pensamento da macrofísica e depois da microfísica, onde ele entrou e dentro da qual ele se assustou, chegou ao ponto de que, penetrando em aspectos da mecânica quântica, da matéria subatômica, ele parou num determinado momento e disse: não vou entrar nessa física fantasmagórica, nessa ciência arrepiante, apavorante, que era da mecânica quântica, que era praticamente já uma metáfora da dimensão espiritual, mas pelo menos metáfora. Já dava para ver aquilo que só se admitia pela fé. No mundo da mecânica quântica você vê acontecendo no ambiente físico, do exame menos que micro, nanopercepção, que é onde tudo isso acontece.
e obedece leis diferentes dessas que constituem o macrocosmos. Mas que são essas leis totalmente diferentes que nos premiam com a matéria e com o tempo e com as energias variadas que a gente aproveita do lado de cá, mas que se derivam de um universo mínimo. E Einstein queria fazer tudo isso chegar a uma teoria de tudo. E morreu buscando essa simplificação e não a alcançou. Todo ser humano sábio que já viveu na face da Terra, ao invés de complexificar as coisas, a mais profunda genialidade, tanto quanto com a melhor sabedoria, não complicam e não complexificam nada, elas simplificam. Como Jesus, que disse a Marta, irmã de Maria e Lázaro, lá em Lucas, no capítulo 10, Marta agitada, ocupada, mil coisas, a Marta das mil coisas, zangada com sua irmã Maria, porque estava assentada, parada, fisicamente inerte, aos pés de Jesus, embevecido, ouvindo a sabedoria eterna que lhe brotava dos lábios. E Marta preocupada em fazer uma comida que agradasse a Deus, em fazer bolinhos que fossem gostosos para Deus gostar, em Cristo, para agradar Jesus, que ela tinha certeza que era aquele que podia até mesmo ressuscitar mortos. Como ela veio a dizer lá em João 11, se tu estiveras aqui, Senhor, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que mesmo agora, depois dele morto há 4 dias, tudo que pedires ao Pai, o Pai te concederá. Então, essa é a mulher desse agito. Em contrapartida, a irmã quieta, sentada, bebendo, perplexa, embevecida, mesmerized, atônita, aos pés de Jesus. E ela repreende a irmã, e antes de repreender a irmã, ela repreende ao Senhor Jesus. E diz, tu não te importas, mestre, que eu me esforce aqui sozinha, enquanto a minha irmã fica sentada aí, só te ouvindo? E Jesus diz a ela, Marta, Marta, tu te agitas, te preocupas e te inquietas por muitas coisas. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aí você pergunta, o teu tema aqui, que já está posto, é sobre a fonte das guerras. O que essa introdução tem a ver com a promessa da descrição do vídeo? Tudo. Porque nós, em geral, e esses dias eu tenho lido todos os comentários, ou quase todos, e respondido a muitos comentários, a gente vê que quanto menos inteligente a pessoa é, ou culta a pessoa seja, ou perceptiva, ou adiantada cognitivamente ela seja, quanto menos seja, mais complica, mais inventa história, mais apela para teorias da conspiração, mais traz vetores de todos os lados. E é óbvio que quando a gente está examinando um embate como o atual entre o grupo terrorista Hamas contra a população civil de Israel,
não é contra o Estado de Israel, nem contra o governo de Israel necessariamente. Eles tornaram esse embate um embate contra a população de Israel. Eles não tinham alvo definido. Era quem interessar possa. Não tinha um serviço de inteligência para dizer, nesse prédio aqui estão 50% das mentes mais brilhantes da inteligência judaica, vamos acabar com ele. Ou não tinha nada da ordem de um xadrez normal, de uma tentativa de eliminação cirúrgica de um inimigo numa situação de confronto bélico ou militar. Não. Era invade e mata todo mundo, é chacina. Chacina do povo de Israel feita pelo grupo terrorista do Hamas. Então, o tema tópico é simples desse. Agora, é claro que quando você começa a avaliar a história, e para uma pessoa como eu, essa é uma história que tem as suas raízes há 4.000 anos atrás. E que se eu esquecer essa história longa e tudo que eu sei de 4.000 anos atrás para cá, esquecer, em consideração a quase todo mundo, se eu apagar da minha mente tudo que eu sei e eu ficar apenas com o que vem acontecendo, eu tenho que zerar a minha contagem para dar uma simplificada geracional de compreensão de 1948 para cá, da chegada dos exilados israelenses, israelitas, buscando uma cidadania no chão dos seus antepassados, que era a terra de Israel, da qual estavam desterrados desde o ano 70 da era cristã. Portanto, há quase 2 milênios desterrados, espalhados pelo mundo, especialmente pela Europa e pelo leste europeu, pela antiga Federação Russa, pelo Império Russo, pela Federação Russa, pela União Soviética, depois. E muitos deles também tiveram abrigo no Irã. Tem uma comunidade de judeus iranianos que torcem, inclusive, pelo Irã contra Israel. Eu não sei se você sabia disso. Pouca gente sabe, mas eles não são fracos lá. São judeus anti-Israel, anti-sionistas, anti-Israel, anti qualquer coisa em Israel. Eles gostariam que Israel tivesse continuado disperso. Aliás, na Pérsia, que é o Irã de hoje, desde sempre eles estiveram lá. Eles são muito mais antigos, esses judeus, eles são remanescentes de 2.500 anos atrás, quando Ciro Persa assinou o édito que dava liberdade para todo judeu voltar para sua terra, especialmente para reconstruir Jerusalém, e muitos vieram, mas nem todos. Você lê, por exemplo, no Salmo 133, na Bíblia judaica, o apelo para que os irmãos que estavam dispersos voltassem para a terra, porque era bom e agradável viverem unidos os irmãos. E quem tem um mínimo de conhecimento bíblico sabe o que está escrito lá no Salmo 133. Era um salmo daquela época, daquele tempo, com essa finalidade, há 2.500 anos atrás. Por isso é chamado de um salmo pós-exílico. Então, esse grupo permaneceu lá, já estava lá muito antes do islamismo vir a existir. Eles já estavam lá e nunca voltaram. E quando o Islã tomou conta da Pérsia,
E aí, depois de crescer como maioria, se tornou uma república islâmica e mudou o nome para Irã, que tinha sido mudado um pouco antes, mas o Irã passou a ser o nome característico dessa república islâmica que está presente lá desde um tempo em que eu assistia todo dia pela televisão aquela realidade histórica de natureza praticamente bíblica, bem diante dos meus olhos. Então, quando você olha para o que está acontecendo agora, se for olhar para o que aconteceu nos últimos 2 dias, é uma análise simples. Foi um grupo terrorista atacando uma população civil. Ponto. Quando você vem desde tempos bíblicos, há muito tempo atrás, há 4.000 anos atrás, desde Abraão, aí a história é muito outra, ela vem para lá, mas ela tem uma linearidade psico-histórico-coletiva, fácil de acompanhar, para quem conhece bem a sequência histórica bíblica e extra-bíblica. Aí, se isso for complexo demais, você pega e tenta reduzir para quem não tem paciência para nada, para alguma coisa como eu tenho feito. O primeiro vídeo eu comecei há 4.000 anos atrás, no segundo eu já comecei de 1948 para cá. Depois da volta por causa do Holocausto, os israelitas procuravam um lugar de volta na terra de Israel, originalmente de Israel, nos últimos 4.000 anos. Antes de Josué entrar na terra e desbancar os heveus, os jebuseus, os cananeus e todos aqueles povos, incluindo os filisteus, que moravam em 5 cidades, dentre as quais Gaza. E aí tem uma quantidade enorme de histórias que eu tenho que guardar para mim ou para poucas pessoas, porque você não está nem aí na maioria das vezes. Eu me sinto jogando conversa fora. Então, fazendo uma hiper-redução, você ainda assim vê as idas e vindas, as tentativas, como é que foram, como antes dos israelitas chegarem em 48, a população palestina com os judeus habitavam relativamente em paz depois das cruzadas, quando os cristãos saíram da parada, porque as cruzadas não foi um conflito entre judeus e palestinos. Era um conflito entre o cristianismo e o islamismo, sob o pretexto de tomar Jerusalém de volta para os cristãos. E era um pretexto papal, porque eles estavam querendo era garantir fidelidade e dízimo de nações europeias para finalizar alguns dos projetos, dentre os quais a construção da Basílica de São Pedro. Então, começar a Basílica e a juntar dinheiro e juntar principados e reinos em torno de uma causa católica desvanecente já à época e por volta do ano 1000, 1100. Então, as cruzadas foram perfeitas para dizer, olha lá um balão em Jerusalém, e todo mundo correr para lá. E dá no que deu. Mas os judeus e os muçulmanos viviam bem. Eu não sei se você sabia, mas todos os profetas e patriarcas judeus da Bíblia judaica eram hiper, super venerados por aqueles que eram os discípulos de Maomé, porque o Alcorão fala muito bem deles e diz que é para serem venerados. Inclusive Maria e, pasme, Jesus é a figura mais exaltada, a figura humana mais exaltada no Alcorão, que é a Bíblia
islâmica, mais do que Maomé. Ele é exaltado, as alusões a ele são messiânicas. Eles só não acreditam que Jesus é Deus, mas dentre os humanos, o próprio Maomé dizia que ninguém foi como Jesus. E mais, no Alcorão está escrito, Maomé disse, quando vocês tiverem dúvidas, consultem o povo do livro, se referindo aos judeus, não aos cristãos, aos judeus, o povo do livro, que eram os parentes antepassados diretos. Está lá no Alcorão. Eu já o li 4 vezes e gosto de pesquisá-lo. Então, mas não é coisa que a gente possa ficar falando porque o pessoal não aguenta. Aí você simplifica, vai simplificando, mas não o bastante. Agora, eu quero fazer a mais radical de todas as simplificações sobre o significado da guerra. Depois eu vou pedir ao Marcelo Cunha para recortar esses meus vídeos, porque eles estão muito longos e, embora estejam sendo muito vistos por milhares e milhares e muitos compartilhamentos, recortes vão mais longe. Então, o que eu quero fazer com você agora é uma hipersimplificação do significado da guerra. E não pense que eu sou simplista, porque eu sou tudo menos simplista. Eu tento ser objetivo porque eu não consigo me livrar daquela obsessão evangelizadora de fazer tudo mais simples para a compreensão da maior quantidade possível de pessoas. Mas eu podia complexificar isso infinitamente mais. Mas para quê? Para falar sozinho? Não, eu quero você. Então, numa super, hiper simplificação, buscando uma singularidade, como do Big Bang, uma teoria de tudo, como Einstein, só que agora aqui em relação à guerra, é o apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, que faz essa hiper, super singularização do espírito da guerra em qualquer lugar, entre qualquer povo, etnia, nação, clã, grupo, indivíduos e partidos, ideologias, o que você queira. Na base de tudo está isso que Tiago diz, no capítulo 4, versos de 1 a 7 da sua epístola. Tiago, que cresceu ao lado de Jesus como irmão, filho de Maria, irmão de Jesus, cresceu ao lado dele na Galileia. É esse cara que escreve essa epístola que tem no Novo Testamento e que diz: de onde vêm as guerras? De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? De onde vêm as guerras, as contendas, todas essas coisas que caracterizam a miséria, a mediocridade total da civilização humana? É guerra após guerra, guerra após guerra. E quanto mais, tanto a gente amadureça no tempo civilizatório, mais guerreamos, mais nos revolvemos, mais nos debatemos, mais contendemos, mais brigamos, mais nos diferenciamos, mais legislamos, mais nos protegemos, mais impomos seguranças, porque mais aumenta o nosso medo uns dos outros, em todos os lugares, em todas as famílias da terra. De onde vêm as guerras? Sejam elas nacionais, regionais, ou sejam elas essas pessoais. De onde vêm as contendas? São
promotoras das mesmas guerras, é só uma questão de escala. Preste atenção, a guerra da sua casa, da sua família, da sua empresa, do seu país, em relação à guerra que a gente assiste hoje, do grupo terrorista Hamas contra a população de Israel, é só uma questão de escala. Só isso. Aí Tiago diz, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Aí ele começa a fazer uma teoria de tudo, das guerras. Elas procedem das paixões. Elas procedem das paixões. Preste atenção. Se pudesse não se sentir infantil, repita comigo só para guardar. As guerras, as minhas guerras, todas as guerras procedem das paixões. Todas as guerras procedem da ambição. Procedem do desejo de possessão, de possuir. Procedem da ambição, procedem do desejo de dominação, procedem da vontade de vingança, procedem da obsessão de posse, procedem da tradição, procedem da religião, procedem daquilo que significa a minha aculturação secular. E tudo isso nasce da mesma plataforma, da mesma base, da mesma fonte, da mesma eclosão das paixões. Todas as palavras que eu usei para caracterizar os motivadores da guerra, ambição, todas as coisas vinculadas à dominação, à possessão, a controle, à fama, à imortalidade do nome, à tradição, ou a riquezas a serem despojadas e tomadas para nós, tudo isso tem a ver com paixão, com capricho, com esse narcisismo individual que se coletiviza. Você já estudou a história, por exemplo, de um cara como Hitler? Onde você vê o poder da paixão. E como o poder da paixão de um, quando encontra latência no coração de outros, forma não necessariamente um grande grupo, mas forte o suficiente para ensejar e iniciar um movimento de apaixonados que, quanto mais confessam as suas paixões, mais ideologizados pelas paixões ficam, e mais comprometidos com elas, e mais religiosos delas, e mais fanáticos por elas, e mais necessitados de demonstrar a sua lealdade para com elas. E, portanto, quanto mais compromisso apaixonado com a demonstração de um certo tipo de lealdade, de demonstração pública, mais o indivíduo vai ficando tarado. E quanto mais tarado por essa fixação ele se torna, dependendo do caminho que ele escolha, ele pode ir desde serial killer até um terrorista, como no Hamas. Sem falar no elemento da vingança. Mataram meu tio, meu tataravô, seja lá o que seja, eu vou vingar. Aí tem uma outra paixão, que é a paixão pela honra, a paixão pela tal da dignidade, a paixão pela lei do retorno, a paixão pelo nome, a paixão pelo chão, a paixão pela bandeira, a paixão pela pátria, a paixão. Quanto mais paixão, mais guerra.
Desde a vida individual, uma paixão alucinada pela sua namorada ou mulher, faz você ser capaz de brigar com os amigos, de sair do tapa na festa, de enlouquecer, de ficar insano e vice-versa, da mulher por você. A gente assiste todo dia cenas de feminicídio, é morte, é homicídio, é isso, é aquilo, aquilo outro. É paixão, apelidada de amor, que não tem nada a ver com amor. Ou a justiça, que é confundida com vingança. A justiça não quer extrapolar de uma geração para outra. A justiça entende que se os pais comeram uvas verdes, não é o dente dos filhos que tem que ficar encardido e não são os dentes dos filhos que precisam ser quebrados. A justiça entende isso. A paixão da vingança e a vingança da paixão? Não, jamais. Então, o diagnóstico de Tiago, que cresceu ao lado de Jesus, irmão de Jesus, por Maria, faz essa pergunta. Ele chega à teoria de tudo, do ponto de vista das guerras, das contendas, e diz de onde vem, de onde nascem. Nascem das paixões que guerreiam. A guerra já está dentro de nós. Quando você se apaixona pela bandeira, pelo Estado, pela ideologia, pela política, pela tradição, pela religião, por qualquer forma de paixão, seja ela individual, seja ela grupal, seja ela de natureza agremiativa, seja ela religiosa, seja ela política, seja ela nacionalista, seja ela de que natureza seja, você vai entrar em guerra. Como aqui no Brasil, a gente quase teve uma guerra civil, por causa de paixão ideológica, que gera polarização e inimizade. Então, pelo amor de Deus, eu sei que você não tem cabeça para ouvir, para pensar, para entender, você é angustiado, tem uma coisa guerreando dentro de você o dia inteiro, é uma inquietação para lá e para cá, você fica aí vendo essas notícias e tomando partido e torcendo, quero mais sangue, tomara que Israel passe esses 7-1 ou esses 700 contra 400, tomara que empate e passe, fica você aí nessa guerra perversa da sua alma, porque a guerra te habita. Mesmo que você não esteja lá, você faz guerra onde você está o dia inteiro. Você faz guerra aqui, nessa internet o tempo todo. Tem gente que vai comentar a meu respeito só fazendo guerra, jogando dardos inflamados contra mim o tempo todo. Não sabem de nada, mas jogam dardos, 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 pedras, 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 porque essas paixões guerreiam dentro de vós. Porque você nunca foi pacificado, é por isso que você não sabe nem de onde vem tanta raiva dentro de você, tanta guerra. É por isso que você é um terrorista internetiano, que fica jogando bomba de palavras, de língua, de ódio, de malícia, de injúria, para todo lado. É um negócio horroroso, feio, e você participa disso pensando que os terroristas estão longe. Os terroristas estão aqui, a guerra está aqui, está dentro de você, meu filho. O diagnóstico é do Novo Testamento, é de Tiago, irmão de Jesus. Sim, vocês cobiçam, mas não têm nada. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerra e a competir. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, quando oram, não recebem, porque pedem por motivos errados, interesseiros, egóticos.
para usar nos prazeres, nos poderes, nas famas, nos sucessos de vocês. Adúlteros é a palavra usada para esse tipo de gente. É a palavra que Tiago usa. Adúlteros espiritualmente, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com os princípios do mundo, dos coaches que ficam torcendo pela guerra, é inimizade contra Deus? Vocês não sabem disso até hoje. Portanto, quem quer que quer ser amigo do mundo e dos princípios do mundo, como eu vi um coach de muitos hoje dizendo, prestem atenção no Elon Musk, peguem os códigos que ele diz para vocês aprenderem a ficar ricos. Já pensou? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus, vocês não sabem disso? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito Santo, que Deus faz habitar em nós, tem fortes ciúmes de nós? Quando o nosso coração se desvia, o desvio é esse. É um desvio de princípios, é um desvio de cognitividade, é um desvio de entendimento, de percepção. Mas Ele nos concede graça, por misericórdia. Por isso é que a Escritura continua a dizer, Deus se opõe aos orgulhosos, aos cobiçosos, aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistam ao diabo. Essa palavra que eu disse dava para salvar o mundo inteiro. Dava para salvar o mundo inteiro. Porque ela é verdadeira, ela é fiel, ela é inquestionável e ela é poderosa. Daria para salvar o mundo inteiro. Mas a começar de você, eu pergunto, você quer? Quem quer? Quem quer? A maioria não quer. E aí vivem em guerra. Expressam a sua guerra o dia inteiro. Começa dentro de casa com sua mulher, com seus filhos e vai embora. E na hora de comentar o conflito entre terroristas atacando a população de um outro país, terroristas do Hamas, eu não vou nem dizer terroristas palestinos, porque no Hamas tem gente que nem palestina é. Terroristas do Hamas atacando a população de Israel, você fica mostrando a sua guerra. E eu aqui que leio os comentários fico vendo o estado de guerra, de não pacificação na qual vocês vivem. Hoje de manhã eu estava conversando com o Alok, o DJ cujo pai está lá em Israel, e a gente tem trocado bastante, conversado, e ele estava dizendo, é impressionante como a internet, eu entro lá e fico com a minha alma toda arrebentada, porque Deus me deu um coração sensível, e eu fico vendo a loucura, a insanidade para todo lado, dá uma tristeza que eu só consigo, às vezes, me comover e derramar lágrimas de ver tanta ignorância. Como alguém aqui, eu estou falando uma coisa tão séria, aí alguém chega numa idiotice, é o tal de Ed M. Leão. Ed M. Leão, quem é você, Ed M. Leão? Escreve aqui, olha, desculpa, Ed M. Leão, você pediu, e eu te darei na dose do que você escreveu. Ed M. Leão, Lula 13, 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 e muito mais é o tamanho da recorrência, da sua loucura, da sua repetição, da sua tara, da sua obsessão, do seu ódio, da sua polarização, da sua raiva, seja lá do que seja, que você nem sabe o que é, porque você não sabe nem quem você próprio seja. É de leão.
É de leão, é de hiena, filho. É de hiena, muda teu nome aqui na internet, é de hiena, porque os leões não merecem essa identificação com você. Ou bota para Ed M peçonha, Ed M víbora, Ed M qualquer coisa que caracterize melhor a guerra que existe em você. E que Deus tenha misericórdia de ti, Ed M whatever, sei lá o que é. E que Deus nos abençoe e que a gente não abra espaço no coração para esse tipo de guerra de qualquer natureza. O Ed só está recebendo da minha parte uma lição de pedagogia, porque milhares de pessoas vão te ver aqui, Ed Leão. Você escreveu publicamente, você está tendo o retorno da sua própria insanidade. Que Deus nos salve dessas loucuras. Pelo amor de Deus, caia em si. Não se entregue a isto. E saiba de onde provêm as guerras. As contendas, elas nascem das paixões, das obsessões, das ideologizações, das torcidas organizadas, das ambições, da avidez pelo poder, ou pela vontade da vingança, na pseudo-honra da vingança, na pseudo-dignidade da vingança, do retorno, do olho por olho, dente por dente. Vá fazendo isso até todo mundo ficar cego e banguelo. E que o Senhor guarde aqui a todos os filhos da paz, e eu repito o que Jesus disse, que haja paz nesse meio ambiente, nesse bioma dos que estão aqui comigo na internet. E se houver algum filho da paz, que a minha paz seja sobre você. Quanto a todos os que não são filhos da paz que estão aqui, que a minha paz volte sobre mim e sobre a minha casa. Em nome de Jesus. Amém e amém.